O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Cláudio Rota no programa de pós-graduação em administração da Unicinos. A tese tratou da relação entre capacitações internas da empresa e seu desempenho inovador. Bom, professor, a gente começa esse bloco então sabendo qual título então recebeu a sua tese de doutorado. Bom, o título da minha tese, Capacidades Dinâmicas e Desempenho Inovador, uma análise dos setores químicos e eletroeletrônicos brasileiros. Certo, e como é que o senhor chegou então nesse título? Bom, analisando as empresas do ponto de vista interno, a gente observa que no contexto atual, no ambiente de tremenda, extrema turbulência, dinâmica, hostilidade por parte dos competidores, e grau de exigência crescente por parte dos consumidores e as tecnologias avançando de forma nunca antes vista, o que se percebe é que as empresas têm que desenvolver capacitações e competências. O que são essas capacitações e competências? São rotinas e processos orientados pelo aprendizado. Então, a literatura, elas tem trazido cada vez mais a importância dessas capacitações e competências internas dentro da empresa. Então, o objetivo da minha pesquisa foi tentar trazer essas capacitações, mas como medi-las? A literatura oferece uma série de conceitos a respeito de capacitações e competências que muitas vezes elas não exatamente se contradizem, mas muitas vezes cria não esclarece perfeitamente o que é uma coisa e o que é outra. Então, no sentido de tentar determinar essas competências, essas capacitações, o que eu fiz foi tentar entender, analisar através da literatura, e para isso eu fiz uma busca, uma revisão de literatura forte, a partir de os cinco principais papers, journals, em inovação, ranqueados pela Academic Business School de Londres, onde elenca 5 principais journals em inovação, e eu li todo o que foi escrito no que tange a competências e capacitações no âmbito da empresa. É bom que se diga, a unidade de análise da minha pesquisa é a empresa, não são os projetos, não são as pessoas, não são as equipes, é a empresa. Pois bem, a partir daí eu comecei a observar que algumas empresas desenvolvem essas competências e capacitações a partir de algumas capacidades dinâmicas. E é esse o título da minha tese, que é as capacidades dinâmicas e desempenho inovador. Então, tentar identificar que capacidade dinâmica a empresa desenvolve no sentido de desenvolver, desculpa a redundância, de desenvolver a competência e capacidade da empresa, a capacitação da empresa. Bom, o senhor fez uma pesquisa um levantamento junto a 471 empresas, professor. Como é que foi a escolha por essas empresas? Como é que foi o contato com elas também? Bom, é importante que se diga. Então, essa pesquisa, eu precisava fazer um levantamento em nível nacional, e para isso eu contei com uma equipe de pessoas que entrevistavam via telefone, né, com a minha supervisão. Eu supervisionava, então eles ficavam entrevistando. Por que isso? Porque eu queria ter a certeza de que a pessoa que estava respondendo, ela tinha conhecimento do que estava sendo perguntado. Porque poderia acontecer de quando você recebe um e-mail, você encaminhar para alguém e muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, esse era o cuidado que eu tive no sentido de tentar oferecer para o estudo o máximo de informação possível. Foi um questionário fechado feito junto Foi às um questionário empresas? fechado, exatamente, quantitativo. Eu utilizei uma escala. A escala não era validada, porque é isso que também tem que, a partir do referencial que eu montei, eu construí um instrumento. Por quê? Porque eu percebi que essas competências, essas capacitações da empresa, elas se subdividem em 5. As empresas, ora, desenvolvem capacidade absortiva, capacidade adaptativa, capacidade inovativa, e essas 3 capacidades, algumas empresas desenvolvem mais uma,
outras empresas desenvolvem mais outras. E além dessas 3 capacidades, eu considerei que a capacidade de integrar essas 3 capacidades, elas também são importantes. E como elas são linkadas aos objetivos, eu também tentei medir a clareza dos objetivos, a clareza das metas no que tange, para ver qual dessas 5 capacidades elas têm qual delas tem impacto maior no desempenho inovador da empresa. O senhor comentou da experiência junto à Universidade de Londres. Como é que surgiu, então, essa oportunidade? Até em função da pesquisa que eu estava procurando desenvolver. A Royal Holloway University of London, a professora, eu entrei em contato com uma professora, Catherine Wang, e ela me co-orientou em Londres durante esse período que eu estive em Londres. Foram 10 meses. Exatamente. O meu estudo foi a partir de um estudo que também foi feito por ela, só que o estudo dela não trouxe as empresas inovadoras, e sim as empresas de uma forma geral. E eu quis entender empresas inovadoras. Então eu peguei o assunto inovação, então eu peguei journals que traziam a inovação como tema, objeto de estudo. E por que o senhor acredita que essa experiência em Londres tenha feito diferença também na realização desse trabalho? Olha, por várias razões. Vanessa, a imersão, que eu fui sozinho, essa oportunidade me possibilitou, durante 10 meses, me aprofundar tremendamente no objeto de estudo, montei minhas escalas, meus instrumentos para medir a partir de lá, fiz estudos, o referencial foi praticamente todo ele montado lá, as escalas, os instrumentos, e comecei já a fazer alguns testes, alguns pré-testes lá. Então, de forma que essa minha passagem pela Royal Holloway, com a orientação da Catherine Wang, a quem eu sou eternamente grato, possibilitou a montagem desse instrumento, e no momento que eu cheguei aqui foi passar esse instrumento para medir. Certo. E durante todo esse período de experiência com essa pesquisa, o senhor passou por alguma dificuldade, professor? A dificuldade, ela é inerente, né, a qualquer pessoa que vai para fora, né, completamente só e só voltado ao teu objeto de estudo. Então, é um momento de muita solidão, é um momento em que você só tem ali o seu trabalho, muita disciplina, né? Você tem que, porque não tem ninguém te orientando, supervisionando, você está fazendo um trabalho. Então, você tinha tarefas e a disciplina é que orientava você a fazer um bom trabalho. Tá certo, professor. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada por Cláudio Rota, nosso entrevistado de hoje. Não saia daí, a gente já volta.